Salve Maria! Tudo bem com você? Espero que sim. É tão bom quando você começa a falar e a meditar um pouco sobre pessoas que foram seres humanos como nós e que conseguiram se unir a Jesus diariamente, principalmente em meio a tantos desafios, tormentos, dificuldades. Eu amo muito a santa do dia hoje, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, uma experiência de vida incrível e que quer nos ensinar bastante. Santa Mônica, assim como toda a família agostiniana, né, no sentido veio da África. Então, ela é africana, de uma cidade chamada Tagaste, né, que fica no norte da África. Quem já foi ou conhece um pouco de geografia sabe que é uma região com bastantes dificuldades, mas ela sempre teve raízes muito cristãs, né? Sempre, sempre. Então, ela vivia à base das Sagradas Escrituras, ou seja, ela rezava, meditava a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a partir das Sagradas Escrituras. É um ensinamento que ela tem para nos dar. Olha a base, a sua espiritualidade principalmente foi forjada na oração, porque ela viveu anos e anos e anos, né, pedindo pela conversão da sua família, principalmente do seu marido, do seu filho Agostinho, né, que era ateu, e seu marido, né, basicamente era um desses maridos opressores em que tinha outras companhias, outras mulheres, atraía, então vivia do adultério e entre outros pecados. Mas o que Santa Mônica fez? Perseverou na oração pela salvação da tua família. Então, aqui vem um primeiro ponto, né? Às vezes você passa uma grande dificuldade com o seu marido, ou você marido com a sua esposa. Mas então estou com dificuldade, termina, descasa. Não, ela vem nos ensinar um movimento que é a decisão pela santidade. É morrer para os seus movimentos, porque ela tomou a decisão de casar. Ela tomou a decisão por aquele homem, né? E ela prometeu a Deus, né, que iria até o fim. E ela foi. Ela foi, então, mas como que você consegue isso? Você consegue isso somente com algo intelectual? Não. Você consegue isso somente com motivações pessoais? Não. Você só consegue isso com base forte na oração, na vida sacramental, e ela era assídua nos sacramentos. Ela vivia pelos sacramentos, na Eucaristia, toda a comunidade eclesial chegava junto. Tem um filme de Santo Agostinho, inclusive, né, que mostra muito esse fato, né, dela o tempo todo vivenciando essa vida de oração, essa vida eclesial, tá bom? De serviço para a igreja, para as paróquias, para as comunidades. Então, a primeira coisa que ela vem nos ensinar é sobre o matrimônio, ou seja, sobre relacionamento, né? Então, ela casou-se com um homem chamado Patrício. Ele era, como eu falei, pagão, ateu, ou seja, você pode ter considerado todas as coisas que são ruins, nossas, né, seres humanos, que decidiu não querer a Deus, não quero Deus, né? Ele decidiu. Então, ele sempre foi ambicioso, né, com caráter muito difícil. Ele chegava muitas vezes e agredia ela fisicamente, né? Então, e também foi infiel. Tá? Já Mônica, ao contrário, doce, benévola, né? Capaz de dialogar, principalmente nesses momentos, né? E ela tinha um método de esperar, de ser paciente e de viver a oração. Então, aqui, olha só, mais um ensinamento. Como que está a tua espera? Às vezes você está com um relacionamento difícil, né? Com alguém da sua família.
espera no Senhor, ou seja, ore, tenha paciência, confie em Deus, né? Peça ajuda ao teu anjo da guarda, ou seja, entenda que os seus pensamentos, o seu tempo não é o mesmo pensamento de Deus, não é o mesmo tempo de Deus, tá? Então, se você quiser realmente vencer as durezas do coração humano, as inconformidades, as coisas ruins que as pessoas têm, a sua luta não é pessoal, não é brigando, não é jogando na cara, você quer, mas você vai ser. Isso só piora, né? O demônio ama mais isso, vai lá, continua. Não, você vence o mal sempre com o bem, né? Você vence as contrariedades com o silêncio, as dificuldades, as incapacidades que as pessoas muitas vezes têm e te humilham, né? E te esnobam. Você vence isso com a espera, a paciência e a oração, tá? Além disso, ela também, além de ter experiência muito clara e convívio com e nos dar aqui, né, dicas de como a gente tem um melhor relacionamento, a gente fala também da maternidade de Santa Mônica, né? Então, ela com 22 anos, ela dá à luz ao seu primogênito Agostinho, né? Ela teve um outro filho, chamado Navígio, e também uma filha que, naturalmente, pelos contos históricos, não se sabe bem o nome dela, né? Mas ela pega esses 3 filhos, ao qual ela se dedicou em ser aberto à vida, e faz o quê? E ensina e educa segundo os princípios cristãos. Ou seja, mais um ensinamento. Você que é mãe, você que é pai, como que tem sido a sua educação profissional? Ah, a escola que decide. Tá, é. Você sabe o que acontece naquela escola, os professores, o que seus filhos têm, né? Os pensamentos dessa galera. Você quer realmente deixar para essa galera educar os seus filhos, né? Então, assim, você precisa desse movimento que ela tem, uma fé inabalável e essa base estrutural de oração, leitura das Sagradas Escrituras e da vivência do sacramento, tá bom? Então, o que acontece? Ela, aos 39 anos, ela se torna viúva. Lembrando aqui que o marido dela, ela de tanto viver essa espera, paciência, oração, e o marido dela ter essa dureza, né? Ele se converte, ele é batizado no finalzinho da sua vida, né? Então, ela fica, e o marido dela morre quando ela tem 39 anos, tá? Mas o marido morre em estado de graça por vínculo da sua oração por ele. Então, é muito apaixonante isso, tá? E aí, quando o marido dela falece, quem administra tudo é ela e sempre com o amor, né? Só que Agostinho sempre deu muito problema para Mônica, sempre deu muito problema, porque Santo Agostinho vivia tomando decisões e estando em lugares, porque Agostinho era inicialmente ateu, não confiava em Deus, mas confiava em si próprio, na filosofia, na oratória, ele falava bem, né? Na retórica, ele gostava de falar, de conviver, ele era chamado, inclusive, para ser esse porta-voz, né? Da época lá na Itália, e vai e vem, fala bem, convence, mesmo mentindo, mesmo sabendo. Então, ele como retórico dentro do direito, ele tinha grandes comunicações, né? Então chamavam ele sempre para falar. Ele era, né, top. Então, ele ganha esse poder quando ele vai para Milão, na Itália. E aí, ali muda muito a vida de Agostinho, porque ele começa
a ficar em crise, né, com a sua retórica, com as suas comunicações, quando ele conhece outro grande santo, o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, né, que a gente comemora lá no dia 7 de dezembro. Então, Santo Ambrósio, ele era do governo na época, mas por aclamação do povo ele se ordena padre, vira bispo daquela região de Milão. E aí nas pregações, muita gente gostava das pregações de Santo Ambrósio, que eram pregações profundas. Então tudo que você for ler de Santo Ambrósio, você vai apaixonar, porque tem... Então Agostinho começava a ir para Milão porque ele tinha que combater, o imperador queria que ele combatesse esta comunicação de Santo Ambrósio, porque Santo Ambrósio pregava a verdade de Cristo e as pessoas iam para Santo Ambrósio. Então o governo estava perdendo essas pessoas porque não tinha esse orador forte que combatesse, né, Santo Ambrósio. E Agostinho estava famoso porque ganhava vários casos no direito, etc. Mesmo o cara sendo inocente, ele colocava o cara como, né, como condenado, porque ele tinha uma lábia, né, que convencia. Então ele sempre acreditava que a verdade estava nisso, a verdade estava em quem convence melhor, né? Mas ele sempre começava a ir trocar de seitas religiosas, então ele foi para várias seitas, porque ele percebia que faltava sempre alguma coisa em cada seita. Então ele estava o tempo todo buscando a verdade e em si ele achava que a verdade sempre estava com a forma dele falar. E aí, quando ele vai visitando muito Ambrósio, e aqui a Mônica já estava muito com Santo Ambrósio, então imagino que tinha várias reuniões ali, atendimentos de Santa Mônica, falando o quê? Olha, Bispo Ambrósio, preciso da sua ajuda para a gente converter o Agostinho. Então, aqui a gente pode perceber o grande carinho maternal que Santa Mônica sempre teve, né, pelos seus filhos, mas principalmente por Agostinho, que ela percebeu, a partir do grande Santo Ambrósio, uma janela de possibilidades ali para essa conclusão da conversão de Agostinho. E, dito e feito, Santo Ambrósio teve uma participação muito efetiva, né, na vida de Santo Agostinho, não necessariamente na oratória, mas no modo de busca da verdade. Então, assim, Santa Mônica é um exemplo de mãe, é um exemplo de paciência, é um exemplo de oração, de perseverança na oração, de perseverança nas contrariedades. Então, o que nós podemos aprender com Santa Mônica? Muita coisa, né? Então, que a sua vida seja de mais espera em Deus, de mais confiança em Deus, de mais oração, de mais intercessão, porque todos os santos sofreram, mas sofreram por amor. Porque o amor é isso, é um ato constante de morrer para que o outro viva, para que o outro nasça em Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós.